Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Manuel Neto, professor de Física, e na videoaula de hoje iremos abordar o assunto dilatação térmica dos sólidos, tá bom? É um assunto aí para as turmas de segundo ano do ensino médio e um assunto um pouco fácil, né? Até menos complicado que os demais assuntos, certo? E você precisa ter uns domínios de matemática envolvendo aí notação científica, produto, divisão, certo? Então vamos lá para mais um assunto aí na nossa videoaula. Bom, a definição de dilatação térmica dos sólidos, né, que você encontra aí, fala o seguinte: é um fenômeno físico decorrente do aumento da temperatura de um corpo. Quando o corpo é exposto a alguma temperatura de calor, alguma fonte de calor, certo? A sua temperatura pode sofrer variações, aumentando a agitação das moléculas que oscilam em torno de um espaço maior. O que foi que ele quis dizer? Ele disse o seguinte, certo? Umas palavras mais claras e resumidas. Quando a temperatura de um corpo aumenta, a agitação das moléculas aumenta, certo? No caso, aí também aumentando o tamanho desse corpo. Quer dizer, é a definição básica de temperatura, né? A agitação das moléculas de um corpo está diretamente relacionada com a temperatura desse corpo. Significa dizer que quando você tem uma agitação alta das moléculas, a temperatura está alta. E quando a temperatura está alta, esse corpo expandiu o seu tamanho um pouquinho, né? Claro que não é muita coisa, é pouca, mas já é observável, certo? E aqui nós podemos ver um exemplo claro, né, de dilatação térmica nos sólidos, tá? Você pode olhar aqui na primeira imagem. Nessa primeira imagem você percebe um trilho de trem deformado, né? Então você percebe que ele está deformado aqui, né? Sofreu uma curvatura, né, no seu comprimento. E todo mundo sabe que trilho de trem não é para ser curvado desse jeito, né? Ele tem que ficar reto, que é por onde aí as rodas do metrô, do trem, tem que translar, né? Então a gente percebe que aconteceu alguma coisa que fez com que deformasse esse ferro aí do trilho. O que foi que aconteceu? O calor, né? O trilho passou o dia inteiro recebendo calor, né, de uma fonte solar, provavelmente, que fez com que ele expandisse. Como essa expansão, né, ele não tinha espaço para poder ir, certo? Ele acabou deformando. Então, ele não tinha espaço e acabou deformando. É como se um trilho fosse por cima do outro, tá? O que acontece agora? O que você faz para poder evitar esse tipo de transtorno, né? O que é que os engenheiros aí pensaram para poder evitar essa problemática, certo? Simplesmente dividir cada trilho em pedaços, tá? Separar eles por uma folga, certo? Mínima. Você pode observar aqui na segunda imagem, ó, você tem um trilho, e aí você tem essa folga, e aí você tem o segundo trilho, tá? Eles são separados por essa folga, tá bom? Ele chama de intervalo de dilatação. E essa folga está aí justamente para poder evitar rupturas, contatos devido à dilatação térmica, tá bom? Então, com essa folga, os trilhos podem dilatar sem que eles encostem um no outro, ok? Aqui nós vemos alguns exemplos, né, onde ocorre a dilatação térmica no nosso cotidiano. Você pode perceber aqui na primeira imagem aqui de cima, você percebe uma calçada, provavelmente isso aqui é uma calçada, certo? Onde aconteceu essas rachaduras, né? Essas rupturas aqui na calçada devido à dilatação térmica. O concreto também vai dilatar quando ele passa o dia inteiro recebendo o calor do sol, ele vai aumentar a temperatura e, consequentemente, aumentar o seu tamanho, né? Pode ser pouca coisa, mas é o suficiente para causar alguma danificação, algum dano à tua estrutura. Outra estrutura também que sofre com essa dilatação, né, são os viadutos. Você percebe aqui que esse viaduto, né, ele tem uma ruptura aí, uma rachadura enorme, perigosa também, certo? Causada pela dilatação do material que é feito esse viaduto aí, né? Concretos, ferros, chapas de aço, tudo isso dilata. E quando não há essa folga, acontece a danificação da estrutura. E existe uma engenharia, né, que evita isso, né? Existe uma solução da engenharia que evita esses problemas de ruptura nessa estrutura. Eles colocam essa estrutura aqui, esse espaçamento dentado, né, no intervalo ao longo do viaduto,
para que quando ocorra a dilatação, certo? Esses dentes acabam se encaixando, né? Acabam utilizando essa folga para poder dilatar e assim não ocorrer esse problema das rachaduras e rupturas da estrutura, certo? Outro exemplo bem clássico, né? Bem cotidiano mesmo, que você pode ver aí na sua rua, né? É os fios das instalações elétricas. Então você vê que a torre elétrica e você tem os fios, né, que vão de uma torre até outra. Então o que acontece? Vamos lá. Se você tem aqui uma torre elétrica e outra torre, entre essas torres, né, tem os fios. E se você perceber, esses fios eles são encurvados, né? Eles possuem essa curva. Por que que eles possuem essa curva? Porque vamos supor agora uma situação onde você tem esses fios exatamente esticados, certo? A dilatação térmica é o seguinte: quando o corpo aumenta a temperatura, ele aumenta o seu tamanho, tá? Porém, quando a temperatura diminui, ele diminui o seu tamanho, ele contrai, tá bom? Então, numa situação hipotética onde esses fios estão perfeitamente esticados, caso a temperatura diminua, vai acontecer a contração desse material, certo? Então, se estiver esticado, o material vai acabar se rompendo, certo? Então, é por isso que os fios, né, nas instalações elétricas, eles são curvados, tá? Essa é a folga dada para poder contornar uma problemática de contração térmica, tá bom? Então, vamos passar adiante. A dilatação térmica nos sólidos, ela ocorre de 3 maneiras diferentes, certo? Então, vamos lá. Olha só. A primeira situação, ela é a situação onde ocorre a dilatação linear. O que é essa dilatação linear? A dilatação linear ocorre em apenas uma dimensão do teu material, do teu corpo, ou seja, as outras 2 dimensões de espaço são desprezíveis, né? Elas são tão pequenas que não são consideradas no cálculo. Então você percebe aqui que essa barra de metal, né, está recebendo uma fonte de calor, né, aumenta na sua temperatura, e você percebe bem aqui que ela dilata um pouquinho o seu comprimento e apenas comprimento, tá? Então a dilatação linear ocorre em apenas uma dimensão. Já a dilatação superficial, ela vai ocorrer dessa vez em 2 dimensões, tá bom? Você pode notar aqui na imagem, ó, que ela teve um acréscimo na sua largura e também no seu comprimento, né? Isso você pode notar aqui, ó, que teve essa dilatação em 2 dimensões. Quando você tem dilatação em 2 dimensões, você tem uma dilatação da área desse material, desse corpo, tá bom? Já a dilatação volumétrica, ela acontece nas 3 dimensões aí do espaço, né? Ela vai ocorrer não somente na altura, como também no comprimento desse corpo e também na largura desse corpo, tá bom? Então, essas são as 3 formas de dilatação dos sólidos: linear, superficial e volumétrica, certo? Bom, agora vamos focar na dilatação linear, né? Ele fala o seguinte, ó: considere uma barra de tamanho inicial L0, ou seja, é o tamanho original dessa barra na sua temperatura natural, tá? Se aumentarmos a temperatura dessa barra de um valor ΔT, ou seja, se elevar a temperatura dessa barra, ela crescerá depois de algum tempo, né? Chamaremos esse acréscimo de ΔL. Então, o que é que ele fala aqui na dilatação linear? Você tem uma barra, certo? E essa barra tem um tamanho inicial que ele chama de L0, tá bom? Se você aumenta a temperatura dessa barra, certo? Em ΔT, essa barra vai crescer um pouco o seu tamanho, tá bom? E esse acréscimo de tamanho, ele chama de ΔL, ou seja, variação de temperatura. Então você percebe aqui que o comprimento inicial da barra é esse, né, que ele chama de L0, e aí quando ele sofre uma variação de temperatura, né, quando ocorre essa variação de temperatura que aumenta a temperatura desse material, esse material tende a dilatar um pouco, né, e essa dilatação ele chama de ΔL. Agora, como você faz para calcular essa variação de dilatação, né, essa dilatação de linear nesse corpo? Simplesmente assim, ó. Está aqui a equação característica, ΔL é igual a L0
vezes alfa vezes ΔT. Você já conhece o L0, o comprimento inicial, também conhece o ΔT, que é a variação de temperatura. Agora, quem é esse alfa aqui? Esse alfa, ele fala aqui, ó, é o coeficiente de dilatação linear. Mas o que isso significa? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, o coeficiente de dilatação linear, ele existe para todo e qualquer material, tá bom? Como você pode observar nessa tabela aqui, ó, que o coeficiente de dilatação linear do chumbo, por exemplo, certo? É de 27 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Então, esse é um valor específico do chumbo para a dilatação linear, tá bom? Já, por exemplo, o coeficiente da porcelana é de 3 vezes 10 elevado a menos 6. O que significa esse valor? Significa que quanto maior for esse coeficiente, maior será a dilatação, certo? Então vamos aqui um exemplo hipotético. Se você pega, por exemplo, uma xícara, né, feita de porcelana, e ela vai ter as mesmas dimensões, né, hipotéticas de uma bala que é feita de chumbo, certo? Se ambos sofrerem a mesma variação térmica, eles não terão a mesma dilatação. Por quê? Porque o chumbo possui um coeficiente de dilatação maior do que o da porcelana. E aí, justificando aí, uma maior dilatação no seu comprimento, tá bom? Então é um exemplo hipotético. Você acabou de aprender sobre o coeficiente de dilatação linear. Vamos passar adiante. Bom, e aqui agora temos um exercício aqui bem simples para a gente poder exercitar todos esses conceitos, né, desenvolvidos aí ao longo da aula, especificamente sobre a dilatação linear dos sólidos, tá bom? Então o que ele fala aqui, ó? Ele diz: um trilho de trem possui 10 metros de comprimento a uma temperatura de 25 graus Celsius. Durante um dia, esse trilho aumenta a sua temperatura para 55 graus Celsius. Determine a sua dilatação. Ele fala, use alfa, né, que é o coeficiente da dilatação linear desse ferro, igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6. Tá bom? Então, esse trilho vai sofrer uma dilatação porque ele recebeu, né, calor externo, de uma fonte externa, e aumentou a sua temperatura, tá? Então, o que é que a gente faz para resolver exercícios desse nível? Primeira coisa que você faz, uma dica aí do professor, certo? Você vai separar todas as informações que ele te deu, que a questão te deu. A primeira delas foi o comprimento inicial, né? Ele fala que o comprimento inicial desse trilho é de 10 metros. Então, você põe aqui separado 10 metros, tá? A segunda informação que a questão nos deu foi a variação de temperatura, o ΔT. Que significa o quê? Ó, o trilho, ele inicialmente tem 25 graus Celsius, tá? A temperatura inicial. E aí ele eleva a sua temperatura para 55 graus Celsius, ou seja, a variação de temperatura sofrida por esse trilho foi de exatamente 30 graus Celsius. E o último valor que nós iremos utilizar aí é justamente o alfa, né, que é o coeficiente da dilatação linear desse material, que a questão fala que é 12 vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, resolvendo essa questão muito simples, a gente tem que utilizar a fórmula característica, né? Quem lembra aí? Ó, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, tá bom? Agora a gente só faz substituir cada valor, né, correspondente à sua variável. Por exemplo, L0 é igual a 10, alfa é igual a 12 vezes 10 elevado a menos 6 e ΔT é igual a 30. Então a gente substitui os valores, foi o segundo passo. Já o terceiro passo é simplesmente pegar todos esses valores e multiplicar eles entre si. Olha só a dica. Vamos lá. ΔL é igual, vou fazer aqui, vamos lá, 10 vezes 30 é 300, certo? 300 vezes 12, certo? Vai dar exatamente aí um valor de 3.600, certo? Já essa ordem de grandeza aqui, 10 elevado a menos 6, a gente não utilizou para o cálculo, então só repete ela no final. Vezes 10
elevado a menos 6. Tá bom? Beleza? Agora, o nosso valor da notação científica tem que ser menor do que 10 e maior do que 1, ou seja, a vírgula tem que ficar entre o primeiro e o segundo número. Para isso, a gente vai ter que deslocar a vírgula um total de, ela está bem aqui, ó, então 1, 2, 3 vezes para frente, tá? E aí o nosso resultado ficará exatamente igual a 3,6 vezes 10 elevado a menos 3 metros, tá? Professor, por que ficou menos 3 metros? Antes era menos 6. Foi o que aconteceu. Notação científica, né, que você aprendeu lá em matemática, você tem que ter um número que seja um valor entre 1 e 10. A gente tinha 3.600, né? A vírgula nesse valor tá lá no finalzinho. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que recuar a vírgula para poder transformar o meu número em 3,6. Eu coloquei a vírgula entre o primeiro e o segundo número, tá? Como o número de casas que a vírgula deslocou foram 3 para frente, então eu removi 3 expoentes, né? 3 unidades do meu expoente. Se antes era menos 6, agora ficou menos 3, né? E aí a gente tem que a dilatação sofrida por esse trilho de trem foi de 3,6 vezes 10 elevado a menos 6. Ou também podemos demonstrar que isso daqui é exatamente 0,0036 metros. Ou então, isso daqui é a mesma coisa de que 3,6 milímetros, né? Muito pequeno para ser observado a olho nu, mas acontece, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre dilatação superficial e volumétrica. Até mais, sucesso!